Muitas vezes, os mestres de filosofia, eles pediam para os seus discípulos fazerem exercícios de sabedoria a fim de que eles conseguissem praticar aquilo na sua vida e transformar a sua vida num grande exemplo do que era a sua teoria. Uma das principais críticas que as pessoas lançam sobre os filósofos, e isso inclusive foi uma crítica de um amigo meu, quando eu estava dizendo que eu ia começar a gravar vídeos de filosofia, ele se infelicitou e disse assim: cara, tu vai fazer aquelas viagens, aquelas abstrações que ninguém entende. Então a principal crítica é esse conceito que a gente tem, esse preconceito que a gente tem a respeito da filosofia, que ela é apenas um discurso abstrato, que ela é cheia de coisas que não são práticas, porque a ideia que nós temos é que o filósofo é aquele cara que fica dialogando em busca de saber o que é a justiça, o que é a verdade, o que é o bom, o que é o belo, e que são diálogos que, a bem da verdade, ninguém nunca chega a uma conclusão do que de fato são esses conceitos do nosso dia a dia, né? Que não são palpáveis. Mas, na verdade, nem sempre a filosofia foi assim. Atualmente a gente encontra, se você for fazer um vestibular de filosofia, até mesmo na França, que tem o tal é como se fosse um vestibular, você faz uma redação debatendo conceitos, ela herda dessa prática de um discurso que tenta desenvolver conceitos abstratos, né? Mas quando você vai lá para a origem dela, Platão, Aristóteles, estoicos, Epicuro, né? E até mesmo quando chega na Roma Imperial, Epicteto, a filosofia ela não era simplesmente uma busca de um discurso perfeito, bem concatenado. Muitas vezes, os mestres de filosofia, eles pediam para os seus discípulos fazerem exercícios de sabedoria a fim de que eles conseguissem praticar aquilo na sua vida e transformar a sua vida num grande exemplo do que era a sua teoria. Vou lhe dar um exemplo bem prático. Os estoicos, eles acreditavam que a civilização era cheia de opiniões, era fútil e era fugaz. Então eles sempre buscavam a perfeição do universo e da imortalidade do próprio universo, da eternidade. Então uma das práticas dos estoicos era buscar estudar astronomia e estudar muito profundamente, porque entendendo perfeitamente que o universo, pelo menos naquela época o que eles acreditavam, era perfeito e imutável, a sua vida deveria ser igual ao universo. Mas vamos além do estudo. Às vezes isso parece tosco, mas um mestre estoico pedia para que um discípulo seu pegasse um peixe morto e começasse a andar pelo mercado. Quando ele fizesse isso, o que é que você imaginava que ia acontecer? O pessoal do mercado ia começar a falar que aquele indivíduo tinha endoidecido, tinha enlouquecido, que ele estava fora do juízo. Só que ter o conceito da civilização de que nós estamos fora do juízo, para um estoico, é uma bênção e um elogio. Porque a civilização não sabe pensar, ela é fútil, ela é fugaz, ela é cheia de opiniões. Então você se submeter a esses julgamentos dos outros é submeter o seu espírito ao exercício de não ligar por aquilo que passa, que é a moda, né? Que é o estilo. Os estoicos, assim como os cínicos, tinham barbas grandes, andavam sem tomar banho por dias, mal cheirosos. A escola cínica vem de cachorro, então, porque eles acreditavam que os cachorros obedeciam mais à natureza do que os humanos. Portanto, os exercícios de sabedoria deles eram se assemelhar aos animais. Exercícios de sabedoria diuturnas. Só para você ver, mais um exemplo para eu finalizar e você entender a dimensão do que seria uma prática de sabedoria, é Epicteto, que foi um filósofo que se tornou escravo, que viveu na época da Roma Imperial, né? Ele prescrevia para os seus discípulos um novo tipo de visão, que era a seguinte: toda vez que você amar alguém, lembre-se de que a pessoa é um mortal. Lembre-se de que ela é tão frágil quanto um copo de cristal. Pegue o seu filho todo dia, abrace-o e diga para você mesmo: amanhã ele morrerá. Por quê? Para que esse amor, para que esse apego não te conduza a mais angústias ainda da morte. Isso, quando a gente chega na Idade Média, vai ser camuflado, vai ser anoitecido. Por quem? Pelos padres da igreja que não queriam que os filósofos se metessem nos assuntos de salvação da alma. Particularmente na escolástica, a filosofia vai se transformar em serva da teologia e vai servir unicamente para poder ficar defendendo esses conceitos abstratos. O que a filosofia hoje em dia, então, dentro dos colégios, nos vestibulares e até mesmo na França, que é um dos seios da filosofia do mundo? A filosofia hoje em dia não é nada mais, nada menos do que a vitória do cristianismo.
Ter de novo esse exercício de sabedoria no seu dia a dia é recuperar algo que nunca deveria ter sido perdido. Que a sabedoria não seja apenas teórica, mas que ela seja prática e que ela te conduza a finalmente se livrar das angústias que te assolam no dia a dia.